Olá, tudo bem? Vamos hoje à nossa terceira entrevista sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção do câncer de próstata. E eu sou Vanusa Vicelli, jornalista, e para mim é um desafio falar sobre esse tema tão masculino e que envolve tantos preconceitos. A conversa de hoje é com o Dr. Henrique Balloni, que é radioterapeuta. Tudo bem, doutor Henrique? Ótimo, Vanusa. Obrigado. É um prazer estar falando aqui com você sobre esse assunto. Eu também. Doutor Henrique, como é que é para o paciente que chega no seu consultório? Ainda tem muita resistência dos homens em relação à radioterapia? Tem medo? O homem já tem medo de ir ao médico, né? Aí ele tem medo de fazer procedimentos. Como é que é em relação à radioterapia? Nós homens somos bastante complicados quando se fala em saúde, né? Eu sempre digo que os médicos, se dependessem dos homens, não teriam nenhum paciente, né? E quando tem um problema mais sério, que no caso, um câncer de próstata, que é o nosso tema, isso se torna cada vez mais complexo ainda, porque o câncer de próstata envolve não só um tipo de tratamento, mas alguns efeitos colaterais no tratamento do câncer de próstata, que isso acaba deixando o homem bastante ansioso. E em relação à radiação, quando é uma opção de tratamento, no caso do câncer de próstata, a radiação é sempre lembrada como um problema, né, que gera um problema e não uma solução. O grande problema da radiação é quando ela é mal entregue, ela é mal colocada. Quando a gente faz tratamentos de radioterapia, graças ao avanço dos aparelhos hoje em dia, a gente consegue fazer tratamentos bastante focalizados, isso fazendo com que a radiação seja entregue na área específica, no caso, no órgão ou em cima de uma área tumoral, evitando de irradiar os órgãos que sejam sadios adjacentes a essa área de tratamento. Ali. Exatamente. Uhum. Isso faz com que os efeitos colaterais sejam bastante minimizados, porque antigamente os aparelhos eles não tinham sistemas de imagem acoplados a eles na hora de soltar o feixe. Então, os tratamentos eles acabavam acontecendo sem uma localização exata e os órgãos ao redor acabavam recebendo a rádio inadvertidamente. Então, hoje, com esses avanços, deu muita segurança, melhorou muito a qualidade dos tratamentos. E o senhor falou em efeitos colaterais. Quais seriam esses efeitos? Então, basicamente, em câncer de próstata, a gente sempre pensa em efeitos na urina, né? Porque você tem a bexiga próxima, exatamente um órgão acima da próstata. Você tem um outro efeito em relação ao intestino, já que o reto fica exatamente atrás da próstata, tá? E um terceiro efeito mais temido por todos os homens é da impotência sexual, tá? Todos esses efeitos, eles podem acontecer em graus variados, mas como eu estava dizendo, graças a Deus, hoje com essas máquinas bem modernas, os resultados são muito melhores e eu posso dizer que fazer radioterapia de próstata é muito seguro. E em relação à impotência, né? Já vamos falar sobre isso, porque é o tema que mais interessa aos homens. É muito polêmico para os homens. É polêmico. Existiria algum número, uma incidência, ou é permanente esse efeito colateral, ou ele é reversível? Então, qual é o mecanismo de impotência sexual da radioterapia no tratamento do câncer de próstata? Basicamente, o que acontece com a radiação, ela acaba gerando um enrijecimento dos vasos que nutrem o pênis. E esse enrijecimento que acontece, ele acontece a longo prazo, não é imediato, depois que você faz o tratamento. Esse acontece em anos, tá? Então, o mecanismo de impotência sexual é um mecanismo de impotência que ocorre 2 anos depois, na maior parte dos casos, e ele é gradativo, ele não é assim, hoje estou potente, amanhã eu estou impotente. Geralmente é uma impotência gradativa. A gente tenta usar algumas medicações, vasodilatadores, esses remédios comerciais que existem, para tentar manter um pouco mais de dilatação das artérias, para tentar manter a potência por mais um longo tempo. O índice que nós temos de impotência da radioterapia é na ordem de 30% a 40%, mas depende muito de como o homem é antes de fazer o tratamento. Se a pessoa já tem uma potência já bastante debilitada, a tendência é que ela se acentue e isso acabe gerando uma impotência. Já uma pessoa mais jovem, que tem uma potência um pouco melhor, ele tem às vezes uma tendência a piorar, mas geralmente ele consegue manter potência por vários anos pós-tratamento. E tem alguma relação, por exemplo, homens que são mais ativos, que fazem exercício físico, eles conseguem reduzir um pouco o impacto desse efeito? Sem dúvida. Hoje tem um grande apelo ao exercício físico, inclusive durante o tratamento.
Tem estudos até com modelos de rato, que os ratos que faziam mais exercício físico e foram submetidos à radioterapia, inclusive em próstata, um estudo acabou de ser publicado, que os resultados são muito melhores. Não só em controle da doença, inclusive, porque você oxigena melhor o tecido, que isso é um fator importante na hora de fazer a aplicação de radioterapia. E o contrário também, o paciente que é tabagista, inclusive durante o tratamento, ele tem já o seu tecido mal oxigenado, essas artérias geralmente elas já são mais ressecadas, né? Exatamente, como se fosse assim, e eles têm um efeito colateral mais acentuado, pior, né? Mais efeitos colaterais de impotência, quando tratado com radioterapia. E se ele decide, durante o tratamento, parar de fumar, por exemplo, isso tem um impacto positivo? Com certeza. Todas as medidas de hábitos de saúde, bons hábitos de saúde, são bastante estimulados do paciente que vai fazer tratamento ou depois do tratamento. Isso tem alguns estudos mostrando que tem benefício. Doutor, o senhor falou sobre o uso da imagem durante a sessão de radioterapia, né? Hoje, assim, aqui no Brasil, nós temos acesso a esses equipamentos de ponta? Hoje, o Brasil pode dizer que nós estamos alinhados com os países desenvolvidos em relação à tecnologia de radioterapia, né? Nós temos aqui um aparelho que ele tem um sistema de imagem embarcada, que é um sistema que ele faz uma imagem tridimensional da área do tratamento no momento de soltar o feixe. E nós temos também um sistema que guia marcadores, por exemplo, na próstata, que a gente coloca 3 marcadores na próstata, que a próstata se movimenta durante o tratamento por conta da respiração, por conta do volume da bexiga. E esse aparelho ele faz uma localização instantânea desses marcadores e ele consegue ligar e desligar o feixe se a próstata está fora da área de tratamento. Isso é uma tecnologia bastante interessante que fez com que diminuísse muitos efeitos colaterais e melhorasse o resultado, porque o feixe, na hora que ele está aplicando justamente na próstata, então não está aplicando no momento fora, que a próstata está em outra região. Porque então, se a pessoa, por exemplo, se movimentar sem querer, então o aparelho mesmo faz a correção. Faz a correção. Tem uma mesa robótica, tá, que ela fica monitorando essas sementes todo momento, e se ele movimentar, a próstata movimentar ou o paciente se movimentar, ele interrompe o feixe, corrige e continua depois naquela posição. Gente, é muito legal essa coisa da robótica, da tecnologia no uso da medicina, né, para a saúde. É muito bacana isso. Isso trouxe muito avanço, realmente, nos últimos 5, 10 anos. Doutor, e em relação à cirurgia? Os homens também têm muito medo da cirurgia, né? Talvez até mais, e prefiram fazer radioterapia. Existe alguma diferença no resultado do combate ao tumor? Basicamente, em câncer de próstata, hoje a gente pode dizer que o resultado de cura do câncer de próstata é exatamente igual entre a cirurgia ou a radioterapia. Existem alguns critérios que a gente leva em consideração, às vezes, de orientar o paciente a ser mais para a cirurgia ou orientar o paciente a optar mais por radioterapia, mas hoje, em relação à cura, é exatamente o mesmo resultado. Quais seriam esses critérios? Por exemplo, idade, atividade, alguma coisa assim? Idade é um dos critérios que a gente leva em consideração, mas posso dizer para vocês que é um dos menores critérios. O critério que a gente leva é o tamanho da próstata. O paciente que tem uma próstata muito grande e ele tem uma próstata que já interrompe o jato urinário com uma certa frequência e já usa a medicação e não melhora esse jato urinário, quando você irradia, você tende a piorar o jato urinário, porque você vai continuar com aquela próstata que ela funciona como uma válvula. Quando você tira a próstata, que é essa válvula, você teoricamente fica sem essa parte anatômica que está obstruindo, né? Então, às vezes, tem uma certa vantagem. Mas tem diversos critérios que a gente analisa em usar radioterapia ou cirurgia. Por isso que eu convido a todos os pacientes que têm tumor de próstata que consultem vários colegas, vários profissionais. Consulte o cirurgião, consulte um radioterapeuta também, para ponderar na balança, que às vezes a resposta não é sim ou não, fazer radioterapia ou fazer cirurgia. Existem algumas coisas que são mais favoráveis a um e favoráveis a outro, e isso a gente hoje em dia gosta de deixar na decisão para o paciente tomar, né? Ele sabendo todos os riscos e os benefícios de cada tratamento, que ele tome uma decisão mais tranquila. Fala, olha, eu optei por fazer isso porque eu achei mais, para mim, melhor, né, em relação aos efeitos colaterais. Talvez ele se encaixe melhor ao meu perfil. Não, olha, eu prefiro já tirar a próstata porque eu não tenho um perfil de tratamento, eu prefiro já ressecção, né?
Então é muito individual essa decisão. Eu acho que é uma decisão bastante... Hoje, Ressecção é retirada. É retirada total da próstata. Doutor, em relação à radiação em si, tem muito medo, né? As pessoas têm medo de fazer exame, de fazer a radiação, por ser por levar a uma predisposição ao câncer. Como é que é isso? É seguro, não é? Isso é uma verdade, né? Toda vez que a gente irradia algum tecido ou algum órgão, você está expondo o paciente à radiação. E radiação não é bom, vamos dizer assim, é melhor não ter radiação. Melhor não precisar. Inclusive a gente tem que lembrar que sol é radiação, né? E por isso que a gente envelhece a pele, uma pele irradiada do sol versus uma pele que não é irradiada, é uma diferença gritante, né? Porque o sol, ele causa dano nos tecidos. E também é cancerígeno, né? Também é cancerígeno. A gente sabe que hoje os pacientes que fazem radioterapia, eles podem sim ter um risco um pouco maior no futuro, 20, 30 anos depois, de ter um tumor induzido, mas é um risco muito, muito, muito desprezível em quem você está falando, pacientes acima de 60, 70 anos. Quando você fala em crianças, isso é um fator muito importante, que são pessoas, que são pacientes que vão viver aí 60, 70 anos depois, então o risco geralmente é maior. Né? Então, a gente toma muito cuidado em indicar tratamento de radioterapia em crianças, que é uma coisa bastante importante, ponderar esse tipo de situação. Porém, tem essa situação, né? Se é para salvar a vida... Pois a gente irradia a criança, né? Criança, em várias situações, ela precisa de radioterapia. Então, é aquela história de colocar na balança, né? O que é benéfico e o que pode ser maléfico. Até porque a medicina está evoluindo tanto e tão rapidamente, né, doutor, que às vezes lá na frente ele vai ter talvez uma doença que tenha um tratamento muito mais rápido, muito melhor do que se fosse hoje, né? O câncer em si, né, ele mudou muito a história natural nos últimos 10, 15 anos. A gente fala hoje que o câncer praticamente é uma doença imunológica, né? Então, hoje dá para dizer que um dos fatores importantes, os mais importantes hoje relacionados ao câncer é um distúrbio imunológico. Então precisa prevenir. E você tem que, por isso que tem que estar com a imunidade boa. Imunidade boa significa ter hábitos de vida saudável, né? Atividade física, alimentar bem. Então, tudo isso é uma evolução até do entendimento da doença em si, né? Então, e isso é prevenção, né, doutor? Exatamente. Eu sempre falo para os pacientes, prevenir não é ficar fazendo exames, isso é detectar precoce. Prevenir é ter hábitos de vida saudável, evitar tabagismo, evitar álcool, se alimentar bem, fazer atividade física, tomar sol é importante, numa medida não exagero, controlada, né? Porque a vitamina D está relacionada à prevenção. Então, tudo isso que eu falo, prevenção, faça a sua parte de hábito de vida saudável. Agora, se você tem um fator genético predisponente, isso você não consegue mudar. Sim. Mas não precisa, se você tem esse fator genético, não precisa fomentar esse fator genético para você ter um câncer. Você pode fazer a sua parte para tentar diminuir o risco. Doutor, em relação à mama, o fator genético, ele é hereditário, né? Ele é pequeno, é de 10% a 15%, e o restante é hábito de vida. No caso da próstata, é mais ou menos essa relação? O próstata também tem aquela relação genética também. Hoje, os estudos também falam daquele gene que eu falo da Angelina Jolie, né, que é o BRCA. A próstata também está relacionada, só que essa parte é menos conhecida. Esse fator genético presente na mutação, ela é menos frequente no homem, associado ao câncer de próstata masculino. Mas também existe esse câncer de próstata masculino genético, que geralmente é aquele paciente que tem um câncer de próstata muito jovem, abaixo de 50 anos, ou uma história familiar muito rica, de várias pessoas no câncer de próstata abaixo de 60 anos. Então, isso é um fator genético, né? Já aquele paciente com idade mais avançada, após os 70 anos, esse risco começa a aumentar, não só genético, porque o risco ambiental de hormônio e hormônio masculino acaba aumentando também o risco, né? E hoje se tem muita reposição hormonal, os homens estão fazendo, né? Eles acham hoje, por exemplo, ele tem algumas séries de homens que foram tirados a próstata pós-mortem, após os 70 anos, que mais de 50% dos homens tinham câncer de próstata e não morreram de câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é uma coisa muito frequente no homem, né? Então, e não necessariamente a pessoa vai morrer do câncer, né? Mas ele tem, às vezes, o câncer, né? Então, esse é um outro fator na discussão do tratamento, porque a maior parte dos cânceres de próstata, a maior parte deles é um tumor relativamente de crescimento lento. E ponderar a expectativa de vida do paciente e o tipo de tratamento é uma coisa que a gente usa muito na hora da decisão. Mas precisa conhecer, né, o tipo de tumor, né, doutor? Precisa conhecer, porque tem tumores agressivos. Existem sim.
Tem que tomar muito cuidado que existem tumores de próstata que são agressivos, sim. É a minoria, ainda bem, tá? Mas isso é importante na decisão do tratamento e até na escolha do tipo de tratamento. Então não dá para brincar. Tem que ter um médico assistente, né? Ir ao médico anualmente, pelo menos, não é, doutor? Sim. Geralmente o homem acaba indo para o urologista ou cardiologista. Muitos pacientes nossos da parte de câncer de próstata, ele vem do cardiologista com um PSA aumentado e aí acaba investigando. Eu sempre falo que quem faz o maior rastreamento de câncer de próstata, eu acho que não é o urologista, é o cardiologista, né? Porque o homem acaba tendo colesterol elevado ou, às vezes, algum tipo de problema cardíaco e o cardiologista, às vezes, pede esse exame, ele vem aumentado e daí que ele vem com essa indicação de avaliar a próstata, né? Doutor, e em relação a efeitos, voltando, a radioterapia ela causa um cansaço, né? Tem até uma expressão para isso, não tem? Chama isso de fadiga, né? Fadiga. O nome que a gente dá para isso, técnico. Por que acontece? Porque quando você irradia um tecido, ele libera vários fatores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios, eles acabam indo para a circulação e os pacientes geralmente falam que parece que tá tipo de uma gripe, assim, fica mais pesado o corpo, né? Apesar de você irradiar focalmente, às vezes um órgão pequeno, e os pacientes, durante o tratamento, eles acabam tendo esse cansaço, essa fadiga. Eu falo que eles acabam dormindo mais cedo. Tá? Então, é uma coisa que os pacientes falam, até o sono é bom pós tratamento de rádio, porque dá aquela moleza mesmo. E o senhor percebe alguma diferença entre homens e mulheres em relação a isso? Por exemplo, os homens ficam mais prostrados? Os homens reclamam sempre mais, né? A gente é muito mais frágil, né? E se for ainda italiano, mais ainda, né? Os orientais geralmente eles acabam reclamando menos, né? Mas da minha origem, geralmente, a gente reclama bastante. Reclama mais. Bem, doutor, eu acho que a gente poderia terminar esse nosso bate-papo com uma mensagem para os homens, convidando realmente a entrar na onda da campanha do Novembro Azul e não esquecer que câncer não dá só no novembro, câncer de próstata não é só novembro que se detecta, né? Mas é o ano inteiro, né, doutor? Eu acho que a mensagem que eu deixo para todos os homens é: tenham hábitos de vida saudável, tentem fazer atividade física regularmente, né? Evitem o abuso de álcool, se tem esse hábito, já que é socialmente aceito, né? E evitem tabagismo. Eu acho que isso é o primeiro fator. E o segundo fator, façam exames com rotina, né? Isso pode, se eventualmente você tiver aquela questão de predisposição, você vai conseguir detectar ele mais precoce. E detectando ele mais precoce, os tratamentos geralmente são menos invasivos, menos tóxicos. Isso ajuda e facilita a cura, né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu deixo para todos os homens. Antes de terminar, eu queria perguntar mais uma coisa. Antes, os homens tinham que fazer muitas sessões de radioterapia. O senhor comentou comigo que hoje não é mais assim. Hoje a gente tem uma tecnologia bastante interessante. Faz 2 anos que a gente está utilizando esse tipo de técnica. É uma técnica de radioterapia bem localizada na próstata, que a gente faz o tratamento em 5 sessões, tá? Você pulou, diminuiu A gente fazia 40 sessões há 5 anos atrás. E hoje, para vários casos, a gente faz um tratamento em 5 sessões. Então, é uma facilidade muito grande, a pessoa continua trabalhando, ou às vezes mora em outra cidade, e ele vem aqui uma vez por semana. Não é todo dia? Não, você não faz todo dia. Ao contrário do que era, né? Você faz, é uma questão que dura 15 minutos, e a gente tem vários pacientes de outras cidades, inclusive vem aqui, faz uma sessão, e depois volta na semana seguinte para complementar o tratamento. Gente, eu sou muito fã da tecnologia aliada à saúde, à medicina, é maravilhoso. Tem ajudado bastante as pessoas, graças a Deus. Então, eu quero agradecer esse bate-papo, foi uma delícia e eu espero que realmente os homens se conscientizem e tenham lá um médico de confiança para ir sempre ao médico e fazer esse acompanhamento. Então, muito obrigada, doutor Henrique. Eu agradeço, foi um prazer. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês durante esse Novembro Azul. Até mais.